Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E tem muita gente aí de cabelo em pé com a Operação Lock, a operação promovida pela Secretaria, pela Administração Tributária do Estado de São Paulo, em relação a muitas operações que têm sido feitas, têm sido realizadas, há milhares de operações, na verdade, que têm sido realizadas em planejamento sucessório com a veiculação de patrimônio por holding patrimonial. Muito bem, todos nós sabemos que tem muitas operações de planejamento sucessório em que se lança a mão da transferência de cotas sociais aos filhos de um ascendente a um descendente por um valor muito inferior ao que valeria o patrimônio como mecanismo de transferência de patrimônio e assim economizar em tributo. E de uma forma bastante grosseira e resumida, o que se faz é a constituição de uma holding, de uma pessoa jurídica, nada mais é do que uma pessoa jurídica, a integralização de um determinado patrimônio nessa pessoa jurídica e, quando da integralização, atribui-se ao valor dos bens para se apurar o valor das cotas sociais, para se apurar o capital social dessa empresa, o valor histórico de imposto de renda, que muitas vezes é um valor muito baixo, muito inferior ao que efetivamente aquele patrimônio imobiliário realmente vale. E aí, com isso, você tem um patrimônio imobiliário, um acervo patrimonial no imposto de renda de uma determinada pessoa que, vamos aqui admitir, tem ali o valor de mercado de 10 milhões de reais. Só que lá no imposto de renda esse patrimônio está num valor muito inferior porque já foi adquirido já há mais tempo. E aí você tem lá um patrimônio de 200 mil reais, 300 mil reais. O que faz? Então, constitui-se com o uso desse patrimônio imobiliário de 10 milhões de reais, constitui-se uma pessoa jurídica a partir da integralização das cotas sociais com intermédio desse patrimônio, atribuindo-se a ele um valor histórico ali do imposto de renda, um valor bem baixo, e aí você tem um patrimônio imobiliário que antes era de 10 milhões de reais e essa pessoa passa a ter cotas sociais no valor de 200 mil reais agora. E dentro desta empresa, dentro dessa pessoa jurídica, você tem esse patrimônio de 10 milhões de reais. E aí, ato contínuo, na sequência, o proprietário, o autor dessa herança, o patriarca ou a matriarca, ela transfere, ela cede a título oneroso essas cotas sociais para os seus filhos. Por qual valor? Por 200 mil reais. Então, os filhos comprariam estas cotas sociais de um patrimônio, de uma empresa que tem nela um patrimônio de 10 milhões de reais por 200 mil reais. Então, você diminui muito a operação, a incidência tributária, se contorna a regra de que a transferência, a cessão gratuita é passível de incidência ao fato gerador de um determinado tributo, o ITCMD, e aí você contorna tudo isso e você transfere o patrimônio do ascendente para os seus descendentes de uma forma muito mais barata, muito mais com um custo muito infinitamente inferior ao que existiria se houvesse uma doação desse patrimônio imobiliário ou até mesmo a doação das cotas com valor real. Só que as administrações tributárias elas estão atentas a esse tipo de operação e um dos reflexos desse tipo de simulação é a chamada Operação Lock. Na Operação Lock, a administração ela é exclusiva da administração tributária do Estado de São Paulo. Vamos lembrar que imposto cujo fato gerador seja transferência a título gratuito, ou seja, sucessão ou sucessões
ou doações, ele é um imposto de competência dos estados. Então, nós estamos falando aqui de um movimento realizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, a Operação Locke. Nesta operação, a administração tributária está cruzando as informações junto à JuSesp de alterações contratuais no quadro societário por compra e venda, levantando quais são essas operações em que há no polo passivo, no polo na parte subjetiva desta operação, ascendentes e descendentes, e está mandando uma notificação para essas pessoas. Isso nada mais é do que um aviso de uma possível fiscalização, e não há notícia no start desta operação de que efetivamente tenha se iniciado com autuação, e sim essa notificação. E essa notificação é um convite para o contribuinte que se encontra nesse tipo de situação lançar mão da autorregulamentação, que é um procedimento tributário em que o contribuinte que deve um determinado tributo, antes que ele seja autuado e a partir da autuação sejam impostos os consectários pelo seu inadimplemento da sua obrigação principal e acessória, possa corrigir esse problema e por espontaneamente recolher, oferecer à tributação determinado valor e se isentar tanto da autuação quanto dos consectários, como, por exemplo, multa, que pode, de fato, alcançar até 100% do valor do tributo. Então, é um convite. Olha, se você fez essa operação, fique atento, porque nós, administração tributária, podemos lançar mão aí do que é necessário para fazer essa autuação e o recolhimento com todos os consectários. E aí o resultado disso é que muita gente está de cabelo em pé. E, meu Deus, e agora? O que eu faço? Primeiro, tem casos que efetivamente justifica a autorregulamentação. Nós temos muitos casos de planejamento sucessório que claramente se trata de simulação. E se tratando de simulação, vamos lembrar que simulação é ato nulo. E sendo ato nulo, é passível ali de ser considerado aquilo que aparentemente se mostrou como compra e venda como uma doação, na verdade, por conta da simulação. E aí muitos casos em que o patrimônio está em relação ao valor das cotas numa distância muito grande, o patrimônio vale um determinado valor e as cotas muito aquém desse valor patrimonial. Isso é um indício de simulação. As transferências de ascendente para descendente. A inexistência efetiva de compra e venda, porque a compra e venda pressupõe necessariamente a circulação de dinheiro. Não há compra e venda de cotas sociais se o comprador não circula dinheiro, não transfere dinheiro para o vendedor. E se não houver efetivamente esta circulação de dinheiro, é uma simulação. Tudo leva a crer se tratar de uma simulação. Então, tem casos que realmente justificam a autorregulamentação e evitar ali uma imposição tributária mais expressiva, mais significativa. Mas, em muitos casos, não é bem por aí. A autonomia de vontade deve ser privilegiada. Não se trata em matéria de compra e venda, não é hipótese de incidência para a exigência por parte do Estado do imposto, desse imposto específico do ITCMD. Se houve ali a compra e venda por valor que não seja valor de mercado, o problema é das partes.
faz parte da autonomia de vontade e por aí vai. Então, são hipóteses, muitas das hipóteses não refletem necessariamente uma simulação e uma possibilidade de autuação por parte da administração tributária. Então, é caso concreto, é a análise do caso concreto, cabe a nós, advogados, analisarmos cada caso e para entendermos ali efetivamente o que aconteceu. De toda forma, vale a gente relembrar os porquês das coisas. Não dá para a gente enfrentar uma administração tributária a partir de uma notificação e garantir segurança para o nosso cliente se a gente não sabe nem o que é que a gente está falando. Então, para que a gente saiba efetivamente o que é que a gente está falando, vale a pena a gente repisar alguns pontos sobre matéria de direito tributário e matéria de direito civil que cercam essa questão. E aí vamos lembrar o seguinte, já que abrindo um parênteses, que nós deixamos disponível um dos mais completos cursos sobre planejamento sucessório disponível no mercado, que trata das questões de direito tributário e que garantem subsídios para o profissional que pretende atuar nessa área ter o conhecimento necessário para enfrentar esse tipo de questão, como é a Operação Locke. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, vamos lembrar o seguinte, pessoal. Todo sistema tributário, ele é pautado numa composição jurídica harmônica e previamente desenhada e definida, que possibilita o Estado exigir uma obrigação tributária. É o que a gente chama de RMIT, Regra Matriz de Incidência Tributária. E na Regra Matriz de Incidência Tributária, para que seja possível a exigência tributária, a gente tem que preencher 5 pontos principais. Estão divididos em 2 campos, no campo antecedente e no campo consequente da Regra Matriz de Incidência Tributária, que são os aspectos material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo. Sem esses 5, não há a possibilidade de exigência de tributo. E dentro do aspecto material, nós temos um fato gerador decorrente previamente da descrição da lei como um fenômeno fático passível de que se gere um tributo. Eu gosto sempre de traçar um paralelo do direito tributário com o direito penal. Lá no direito penal a gente tem essa mesma regra, né? A regra, o princípio ali da legalidade. Não há pena sem prévia cominação legal, não há crime sem lei anterior que o defina. Não, aqui no direito tributário é a mesma coisa. Não há uma conduta passível de exigência tributária sem uma lei anteriormente que diga que aquela conduta pode gerar a exigência tributária, o aspecto material, e é o que a gente chama de fato gerador. Os demais também são absolutamente relevantes, o aspecto espacial, aonde que é relevante determinada conduta, o temporal, quando que surge o fato gerador, o pessoal, que é quem, e aí nós estamos falando de sujeito ativo, sujeito passivo. No caso do ITCMD, é o imposto de competência do Estado, portanto, sujeito ativo, nós estamos falando dos entes federativos do Estado. E o sujeito passivo é quem faz circular a título gratuito determinado patrimônio. São as únicas formas de transferência gratuita de patrimônio, ou doação ou sucessão, certo? E essas 2 formas, doação e sucessão, são fatos geradores de uma obrigação tributária. Isso é importante, primeiro, porque a gente tem que pensar o seguinte: se nós estamos falando de cessão onerosa por compra e venda de cotas sociais, não há neste negócio jurídico, compra e venda,
fato gerador, o aspecto antecedente material da regra matriz de incidência tributária, suficiente para se exigir um tributo, ITCMD. Não houve ali, não houve transferência de bens a título oneroso, e sim gratuito, e sim uma transferência de bens a título oneroso, compra e venda. Então é muito importante a gente desenhar esse aspecto, a gente pensar nisso, porque é demais querer pensar que num negócio jurídico de compra e venda possa haver ali a exigência do ITCMD, cujo fato gerador seja transferência gratuita, doação. Não houve doação, houve compra e venda. Portanto, o Estado não tem que se meter nessa história, já que é o competente para exigir o ITCMD. Salvo se no processo de exigência tributária houver ali o reconhecimento de uma simulação. E por falar no processo de exigência tributária, é importante a gente também relembrar, além desta questão da necessidade do preenchimento de uma hipótese de incidência, do fato gerador, da ocorrência do fato gerador, há também, para que a administração tributária possa exigir um tributo, possa cobrar um imposto, há o devido processo legal típico de exigência de tributo. E como é que funciona esse rito de cobrança de tributo? Ele tem uma ordem que eu estou identificando ali nesse slide para vocês. E essa ordem ela tem que ser preenchida nesta sequência. Se faltar uma dessas, não segue adiante. Então, num primeiro lugar, eu preciso ter uma hipótese de incidência. O que é uma hipótese de incidência? É a mesma história lá do direito penal que a gente falou. Eu preciso que haja uma lei previamente veiculada no sistema jurídico nacional que descreva determinada conduta como passível de exigência tributária. Então, eu tenho ali uma hipótese de incidência, uma lei que define o seguinte: olha, transferir patrimônio a título gratuito por doação ou por sucessão gera uma obrigação tributária de pagar o ITCMD. Tem uma lei que define isso. Então, eu já tenho a hipótese de incidência. E no caso que a gente está sob análise da Operação Locke, eu não tenho uma hipótese de incidência, eu não tenho uma norma que diz que cessão onerosa, não gratuita, se fosse gratuito eu teria, cessão onerosa de cotas sociais a obrigação tributária de pagar ITCMD. Não existe isso, então já não tenho a hipótese de incidência. Não havendo a hipótese de incidência, eu não sigo adiante com os demais ritos de cobrança de tributo. Mas vamos admitir, há a hipótese de incidência, eu tenho uma lei que define isso. No próximo passo é a ocorrência do fato gerador. É a mesma história do direito penal. Eu tenho uma norma que diz matar alguém é crime. Ponto. Eu já tenho uma hipótese de incidência. E quando haverá um fato gerador desse crime? Quando alguém matar alguém. Se uma pessoa pratica aquela conduta tipificada como crime, ela praticou o crime. Aqui é a mesma coisa. Quando ocorre o fato gerador? Quando há uma conduta humana descrita na norma tributária, na hipótese de incidência. Então, eu tenho uma norma que descreve que transmitir bens a título gratuito por doação é hipótese de incidência do ITCMD. E aí eu pratico esta conduta. Eu transfiro, eu dou um imóvel para o meu filho. Essa doação desse imóvel do meu filho é o fato gerador a partir do qual, que está descrito numa norma de incidência, a partir do qual
gera o nascimento da obrigação tributária. Então, eu não tenho obrigação tributária se eu não tiver uma hipótese de incidência e um fato gerador. Tenho a hipótese de incidência, pratico a conduta, fato gerador, nasce a obrigação tributária. Com a obrigação tributária vem um segundo movimento no rito, que é o lançamento tributário. Eu não vou entrar nos aspectos, mas nós temos ali os 3 principais formas de lançamento tributário: por declaração, por homologação de ofício. Não vamos entrar nesse tema, mas com o lançamento tributário, o processo administrativo de cobrança de tributo, eu tenho a constituição, a partir do lançamento tributário, do crédito tributário. E com o crédito tributário, o que eu tenho que fazer? Pagar o imposto. Se eu não pago o imposto e eu tenho hipótese de incidência, pratico a conduta, fato gerador, nasce uma obrigação tributária, inicia o processo de lançamento tributário, que é um processo administrativo, hein, gente? Lançamento tributário é um processo administrativo que tem começo e fim. Todo processo administrativo pressupõe um ato fundamental, que é a notificação do lançamento tributário. Eu recebo ali na minha casa a notificação do lançamento tributário do IPTU, que significa que eu tenho que pagar. Recebi já uma notificação, ali eu tenho um dos principais atos desse processo administrativo do lançamento tributário. Não paguei, dívida ativa. Não paguei a dívida ainda, inscrito em dívida ativa, há a possibilidade de expedição da certidão de dívida ativa, e essa certidão, esse documento, CDA, é o que vai balizar a possibilidade da execução fiscal. Então, só chega lá na execução fiscal se eu passar por todos esses atos no processo de cobrança de tributo. De forma que esta cartinha, ela não é um processo de lançamento tributário, não há uma autuação ali. É uma cartinha. É uma cartinha que o contribuinte está recebendo com a informação de que a administração tributária está ciente de que determinado ato foi praticado e que, eventualmente, não quer dizer que seja, mas eventualmente ali pode ser caracterizado uma simulação, e com a simulação aí sim nasce a possibilidade da exigência tributária. Lembrar, já falei sobre isso, regime tributário do ITCMD está lá no 155.1 da Constituição Federal, e a transmissão, causa morte e doação de qualquer direito é de competência dos estados e do Distrito Federal. Portanto, uma norma de competência estadual. Portanto, é ele, o Estado, a administração tributária estadual, quem pode exigir o tributo. E quem pode dizer o seguinte: esse ato ele é nulo. E aí vamos relembrar, indo lá para o Código Civil, vamos lembrar sobre o artigo 167, que trata da simulação. E simulação, nós estamos discutindo sobre a invalidade dos negócios jurídicos. E é inválido o negócio jurídico simulado. E nessa toada, vamos lembrar que o negócio jurídico eivado de simulação gera nulidade, hein? Não anulabilidade, e sim nulidade. Portanto, nós estamos falando de um vício mais grave do que o simplesmente aquele proveniente da anulação, certo? E no negócio, na simulação relativa, aquela que aparentemente ocorre em alguns casos de veiculação de patrimônio por holding e compra e venda de cotas sociais de ascendentes para descendentes, nós temos o seguinte: ele é uma simulação relativa. E 167, o artigo 167 do Código Civil traz a seguinte redação: é nulo
o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na sua substância e forma. Aqui, o 167 traz o seguinte, dois aspectos em relação à simulação relativa, que é um resultado dos negócios. Um desses negócios, ele é nulo porque ele foi simulado, ou seja, ele teve uma destinação de enganar alguém, inclusive um terceiro, e sendo terceiro, inclusive, a administração tributária, os cofres públicos. E o outro, ele é dissimulado, ou seja, ele foi praticado segundo forma e essência, regularmente, mas o seu objetivo foi verdadeiramente desejado, era outro, ou seja, levar à nulidade. E aqui a gente tem o seguinte, na constituição de uma holding patrimonial, a vontade de transferir as cotas sociais de um ascendente para o descendente, ela foi dissimulada. Ou seja, ela é válida se for, na sua substância e forma, preencher os requisitos legais, mas ela é nula em relação à destinação desse negócio jurídico. Então, a vontade era transmitir cotas, mas foi simulado no negócio jurídico, na operação. Ocorreu ali uma doação, mas, na verdade, foi dissimulada por compra e venda. Então, se mantém o negócio jurídico, compra e venda, mas considera-se simulado, considera-se nulo a essência do negócio. E, com isso, há a possibilidade da administração tributária autuar, alegando que aquilo, na verdade, foi uma compra e venda simulada, o que ocorreu realmente foi uma doação. E a partir deste conceito, a partir desta ideia, é possível, sim, na operação LOC, a administração tributária, ela desfazer ali um negócio jurídico e permitir a exigência tributária. E aqui a gente tem isso. Tem um ponto absolutamente relevante nesta operação, que é a avaliação por parte de nós, advogados, diante de uma situação como essa, diante da notificação do conhecimento por parte da administração tributária desse negócio que foi feito e saber ali se há ou não um risco desse cliente ter ali uma perda importante sob o ponto de vista tributário, né? Lembrando que a jurisprudência no sentido, no Estado de São Paulo, que é que nos interessa para o tema, a jurisprudência no Estado de São Paulo vem entendendo nos dois sentidos. Em alguns casos, ela reconhece que houve uma simulação e outros casos vale a autonomia de vontade. O fundamento da natureza jurídica dos negócios e da autonomia de vontade, ao fundamento para que a gente possa resguardar os interesses dos nossos clientes, claro, se isso não se evidenciar muito, como sendo de fato uma simulação, é o artigo 110 do CTN, que traz a redação: a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado. Então, se aquilo que ocorreu foi uma compra e venda, o direito tributário não pode alterar a natureza jurídica de compra e venda para fins de exigência tributária, salvo o reconhecimento judicial da simulação, portanto, das consequências desta simulação. Então, cabe a nós estudarmos o caso concreto e analisarmos a partir do caso concreto se há ou não risco do reconhecimento dessa simulação e, a partir dali, recomendar
a autorregulamentação por parte do cliente ou a preparação desse cliente para uma possível autuação e uma possível disputa judicial em relação a uma exigência tributária nesse ponto, certo? Vale lembrar que não são todos os casos que lançamos mão dessa proposta e devemos estar seguros disto, certo, pessoal? Nos vemos então na próxima aula. Obrigado.